Opa, fala meu, beleza? Aqui é o Rafael e nesse vídeo aqui eu quero te passar aqui um conceito, né? De alguma coisa que as pessoas fazem muita confusão aí no Maya, por até ser um pouco confuso realmente, assim, algumas coisas elas não ficam tão claras assim na nossa cabeça em relação aqui à estrutura do Maya, tá? E o que é isso, né? Eu estou dizendo aqui em relação ao transform e o shape, né? Não sei se você está começando agora, se você já mexe um tempo aí com o Maya, mas o Maya você pode ver que ele tem, no objeto dele, ele tem a parte do transform e o shape. Aí você pensa, pô, mas por que, né, às vezes a gente não consegue entender qual que é a diferença desses dois, por que ele tem essas duas informações, na hora a gente quer mexer com o objeto, a gente acaba mexendo no transform, e a gente às vezes quer mexer no shape do objeto, acaba indo para o transform, às vezes acaba fazendo uma certa confusão aí, tá? Então, nesse vídeo eu quero te explicar o conceito disso para que você, né, te ajude talvez a clarear melhor aí, ficar mais simples aí, né, ficar mais, você entender melhor aí o que é esses dois conceitos, tá? Bom, então você pode ver que aqui, por exemplo, tem um objeto, né, tem esse coelhinho simples aqui, e então você pode ver, quando a gente seleciona um objeto no Maya, você pode ver aqui que no Channel Box, né, se você não conhece o Channel Box, ou não conhece ainda bem a interface do Maya, que no Channel Box é onde ficam os atributos, né, para você editar o seu objeto, ali, algumas informações mais simples do objeto. Então você pode ver que aqui em cima a gente tem algumas as informações de translação, rotação, escala, né, e dependendo algumas a mais. E aí aqui embaixo tem uma outra abinha chamada Shape, né, tem uma parte chamada Shapes, né, que aqui também fica as outras propriedades do objeto, né? Então, por exemplo, se eu criar aqui uma esfera, por exemplo, vou trazer ela para cá, você pode ver que aqui no shape, né, ele tem o shape e tem um input. Aqui aí tem as propriedades da esfera, né? Tem o seu raio aqui, o tamanho dela, tem as subdivisões, o eixo e tudo mais, né? Bom, tanto é que se a gente abrir também o Attribute Editor, deixa eu vir aqui o Attribute Editor, aqui acontece a mesma coisa também dessa confusão, né? A gente tem dois nomes aqui, né? Na verdade nesse caso tem três, no caso da esfera. A gente tem o Polysphere 1, aqui o P-Sphere 1, que é a esfera. A gente tem o P-Sphere de novo aqui, só que é o Shape. E de novo a gente tem um Polysphere 1 aqui de novo, né? Mais uma vez. Por que tem três, né? Por que eles estão separados aqui, todo mundo dessa forma, tá? E aqui nesse caso aqui do coelho só tem dois, né? Tem o coelho e o coelho shape, né? Em relação ao objeto, tá? Aqui tem o material dele que não tem nada a ver aqui com esse contexto. Então por que isso acontece no Maya? Porque é isso, o Maya ele não trata o objeto só como o objeto. Ele tem o objeto em si, que é a forma do objeto, tá? O shape, a palavra shape em inglês, ela também se refere à forma, tá? O formato, é a forma, é o objeto em si. Então aqui, por exemplo, nesses objetos, qual que é o shape deles? Né? O shape deles estão aqui, ó. É tudo relacionado à geometria. Ela está aqui, ó, shape, né? Então, você pode ver, essas propriedades estão relacionadas à geometria, não tem nada a ver com a translação, rotação, escala, não tem nada a ver com posição, né? A posição, translação, rotação, escala do mundo no espaço 3D. Então, né, qual que é a estrutura aí, a estrutura do Maya, né? Então, deixa eu pegar aqui uma ferramentinha bem simples aqui só para tentar ilustrar isso aqui de uma forma melhor, né? Então o nosso objeto no Maya ele é composto assim, né? Ele tem aqui ele tem o transform e aqui ele tem o shape. Por exemplo, essa esfera aqui, né? Essa esfera aqui vai ser esse círculo aqui verde. Esse círculo aqui é a esfera em si, é o objeto, é o que a gente está vendo, é relacionado às suas faces, os seus vértices, as suas linhas, né, as edges, é tudo relacionado à forma, tá? Então, assim, você não conseguiria mover essas faces, o objeto em si, se você não tivesse um transform, que é o transformador. Então, esse transformador precisa ser o quê? Tá conectado ao seu shape. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, aqui vai estar o transform, tá? Vou tentar escrever aqui com o mouse, vai ficar bem bonito. Vamos ver. Transform. Deixa assim, só transform.
Beleza. Aí esse transform controla essa esfera aqui, que é a esfera. Então vou colocar aqui esfera. Tá? Esse aqui é o shape dela, né? E aqui a gente tem a esfera transform. Então o Maya, ele funciona dessa forma, tá? Tudo que a gente for atributos, né? Futuramente, não sei se você já mexia com isso não, mas tem alguns atributos que você pode adicionar a mais no Maya, sem seus padrões que ele tem vários atributos, ele tem até atributo escondido, mas esses atributos, por exemplo, você pode adicionar, então às vezes o Maya vai adicionar no transform, que é relacionado não está relacionado diretamente à geometria, né? Ele está relacionado só com relação ao transform mesmo. E aí o shape, quando é alguma coisa que vai modificar a geometria, está só no shape. Então o Maya, por exemplo, na hora que o Maya vai desenhar lá os polígonos e tal, quando você cria um objeto, ele criou um shape. Beleza. Só que se você não tiver um transform, o que vai acontecer? Você não consegue mover esse objeto. Então o Maya, o que ele faz? Ele conecta, ele cria um outro objeto chamado transform e conecta no shape do objeto. Por isso que tem dois, a gente sempre vai chegar a dois, o objeto sempre vai ter dois objetos, na verdade, ser formado por dois, porque é um grupo, tudo isso aqui é um grupo, tá? Então aqui, o transform, ele, quando a gente, por exemplo, deixa eu mexer aqui, ó. Então, por exemplo, quando eu estou mexendo aqui, eu não estou mexendo no shape, eu estou mexendo no transform, tá? Então se eu abrir aqui de novo o Attribute Editor, o editor de atributos, aqui, por exemplo, ó, você pode ver transform, está tudo em relação ao transform. Tem o pivô dele, né, que é o centro, como se fosse o centro de gravidade, que você pode editar, tem várias informações relacionadas ao transform. E aqui o shape, você tem aqui várias coisas, ó, em relação a vários atributos em relação à própria geometria, né? Então aqui, por exemplo, a sua objeto vai receber sombra ou não, se vai aparecer no render primário ou não, né? Vai ser visível no render, se vai ser visível para reflexo ou não. Então essas propriedades estão relacionadas ao objeto em si, né? Ao shape. Tá? E aí você pode ver que aqui também tem um outro carinha aqui, esse polysphere. O que é esse cara? Ele está dentro do input. Né? O que é o input? Aí você tem, né? Quando você tem o seu objeto, então de novo aqui, se eu criar aqui a esferinha de novo, por exemplo, tem a esfera aqui de novo, né? A gente tinha o transform, vai ficar aqui em cima, tinha o transform e beleza, ele está conectado aqui, né? O transform e o shape. Esse shape aqui, né, é o próprio objeto e a gente tem aqui o input. O que é o input? Input em inglês significa entrada, né? E output significa a saída. Então, por exemplo, para formar esse objeto aqui, pode estar vendo uma entrada aqui e aqui ele vai estar dando uma saída, tá? Nesse caso aqui a gente não vai ver isso daqui. Isso aqui seria o output. Seria a saída que ele está dando de repente para entrar no shader, por exemplo, tá? Vamos ignorar esse passo aqui e vamos entender aqui o input. Aqui é a entrada do objeto e aqui é a saída, né? Então beleza, né? Vamos deixar um pouco mais claro aqui. A gente tem o transform, tá? A gente pode até esquecer o transform agora por enquanto e vamos focar aqui no shape, porque a gente está vendo esse input aqui. Então, quando a gente cria um objeto no Maya, ele tem um construtor dessa geometria aqui, que é aquele polysphere, o P-sphere. Então vai ter aqui, ó, P-sphere. Tá bem bonito, minha letra está bem legível aí. Então vai ter um P-sphere, um construtor. Esse construtor, ele é o que define o raio, o tamanho, né, da esfera, define quantas linhas ele vai ter, tá? Então ele fica salvo aqui. O Maya primeiro cria ele, depois conecta na geometria e aí pronto. Agora esses dois aqui estão conectados juntos, né? O polysphere e o shape está conectado. Então, ou seja, esse cara aqui é o que está dando o formato para o shape, tá? E aí quando a gente criou aqui, então, você pode ver que aqui a gente tem o P-sphere 1, que é o transform, o shape, que é a geometria em si, e esse input é o criador, que quando o Maya criou, né, ele ainda manteve esse criador que está conectado aqui no shape. Então se a gente mexer aqui, editar aqui, colocar um valor, ele continua respeitando. Por quê? Porque o input manda no shape, né, e o transform manda no shape também. Né? O input constrói o shape e o transform é o que move esse shape. Tá? É só para você entender a estrutura de como que o Maya trabalha. E aí aqui,
Por que o coelho não tem nada aqui? Porque o coelho ele foi modelado, né? Ele não tem, ou foi modelado no outro software, não sei, mas ele não tem um histórico. Esse cara ainda tem um histórico de construção, que a gente pode vir aqui, Edit, Delete by Type, History, e ele deleta o histórico, né? Não tem mais, agora ele não tem, a gente não tem como mais voltar para o construtor dele oficial, lá o original, que era o construtor da geometria de uma esfera, ele não existe mais, a gente limpou aquilo, agora ele só tem o Shape e o Transform, tá? Então aqui por exemplo, se eu vir aqui no Hypershade, se você não conhece também o Hypershade é onde você faz, na maioria das vezes, é o conector dos shaders, tá? Dos materiais, você faz todas as conexões, e aqui você também consegue ver uma estrutura dele montado, tá? Então vou abrir aqui rapidinho só para ajudar a ficar mais claro aí. Então aqui que eu fiz, né? Eu falei para o Maya mostrar o input e o output connection, ou seja, as conexões de entrada e as conexões de saída. Então o que o Maya, vamos esquecer esse cara aqui, que é o shader. Esse cara aqui é o que manda para o renderizador a informação do shader, tá? Não precisa se preocupar com ele, vamos esquecer aqui, tá? Eu vou clicar aqui nesse cara. Opa, deixa eu clicar aqui. Pronto. Tá os dois aqui, né? Então você pode ver que quando a gente manda o Maya mostrar aqui as informações pra gente do objeto, a entrada e saída, ele está mostrando que o shape do objeto, que é a forma, e o transform. Tá? São dois, você pode ver que tem dois objetos mesmo. Só que eles são conectados dentro de um grupo. Tá? Então se eu vir aqui, por exemplo, no Outliner, que o Outliner é onde fica a lista de todos os objetos da cena, né? Você pode ver que ele está mostrando só a geometria. Tá vendo? Coelho, né? Tem as duas geometrias aqui. Só que se eu vir aqui e falar para ele, por exemplo, mostrar aqui o Shapes, ele vai mostrar agora em forma de grupo. Se eu abrir aqui, por exemplo, você pode ver que tem o Transform e aqui dentro o Shape. Tá? Se eu abrir também o coelho aqui, ó, agora ele mostra o Transform e o Shape. Tá? Então quando a gente clica aqui no objeto, ele seleciona o Transform porque ele entende que a gente vai trabalhar com Transform. Se não existisse Transform no Maya, a gente não ia conseguir mexer ele. Tá? Então, nesse vídeo é mais para você entender, né? Porque futuramente pode ser que você precise entender de uma forma mais clara a diferença do Transform e o Shape, até para fazer as conexões, né? Futuramente, quando você for fazer algumas conexões, você não ficar perdido. Vai ficar mais claro quando você precisar tratar com Transform, você sabe que é um node, é um shape, é um objeto separado, e o shape é um objeto em si. Aí tudo que vem no input, né? Tudo que a gente coloca a mais e fica conectado no shape, aí o input, né? Tá? Então, espero que tenha ajudado aí você essa aula. E se você gostou aí desse vídeo, aqui em cima ou embaixo desse vídeo, dependendo onde você estiver vendo esse vídeo, tem um link, tá? E você pode clicar nesse link e aí você vai receber mais dicas exclusivas aí de Maya, de 3D. E também não esquece de você curtir e compartilhar esse vídeo aí. Beleza? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida aí você pode comentar abaixo e eu posso te ajudar a responder as suas dúvidas, beleza? Um abraço então e a gente se vê aí num próximo vídeo.